tava contando com isso não. Nossa senhora. Muito pior do que o dia que eu cheguei lá. Tá sofrido. E o pai, fui tomar um banho ali. Na hora que eu olhei pro lado tinha um buraco. Falei, isso aqui parece cobra. Na hora que eu olhei lá dentro de uma cobra ali, eu não tenho nem coragem de voltar ali pra mostrar pra vocês. Pulei o banho, não vai ter jeito, né? E o outro comentário fala que tá cheio de cocô. E arrebentou! Pra vocês terem uma ideia do tamanho das subidas, já que não é uma coisa que a gente tem aí no Brasil, né? Depois de muito enrolar, tô saindo aqui do El Caminante, no El Cocuy. Fiquei aqui 4 noites no fim das contas. Foi ótimo, trabalhei pra caramba, descansei. E agora pedalar, porque o carnaval aqui vai ser desse jeito, só pedal. Bora! Depois de quase 19 mil quilômetros, ó. Primeiro elo rasgando. Primeiro destino tá ali, ó. Só descida. Hoje, se a gente olhar o gráfico... o povo aqui é assim. Hoje, se a gente olhar o gráfico, vai ser um W, um M. Sobe, desce. Vai ser legal. Vambora. Quero almoçar já tô com fome. Olha que cidade mais colorida, gente. Olha aqui. É tudo colorido. Cheguei aqui em Guacamaias, um dos povoadinhos mais lindos que eu vi até agora. Cara, é tudo colorido, gente. É tudo colorido. A praça, olha. Olha aqui que maravilha, gente. As escadinhas ali, ó. Cara, é tudo coloridão, velho. Olha só. Vamos ver aqui como que tem nessa rua aqui. Aí, ó, pueblo artesanal. Cara, olha que charme, gente. E é um povoadinho minúsculo, velho. É isso aqui que tem. Mas lindo. Escolhi aqui pra almoçar. Saindo daqui tem uma subideira. Desço, subo de novo e acho um lugar pra dormir. Vamos ver aí, sair tarde hoje, mas sabia que o dia ia ser curto. Então é isso aí. Bora comer aqui, ó. O banquete aí, gente. Arroz, feijão, batata, guacamole, carninha e o visual. Fala sério. Que charme de lugar, velho. Olha, ouso dizer que é um dos povoados mais lindos que eu já passei. E a cidadezinha fofa que eu almocei. Ele tem outra, mas nós vamos subir. Comendo a banana aqui. Achei um pouquinho d'água. Minha correia hoje tá muito suja, tá fazendo muito barulho. Começou a despedaçar, eu tô preocupado. Tá legal não? Então tô jogando água o tempo todo e acabou minha água pra jogar nela. Aí eu reabacio aqui. Tá meio tampado. Mas olha lá, ó, os glaciares de novo. Então ali, ó. Eu pedalei naquele vale todo. Nossa senhora. Gente, essa rota tem subida demais. Eu achei que eu ia estar melhor depois de uns dias descansando. Eu tô muito pior do que o dia que eu cheguei lá. Tá sofrido. E hoje, a surpresa positiva é que tá sendo asfalto até agora. Então foram 25 km de asfalto até agora. Mas nossa, tô arrebentado. Que isso. Mas também, ó, tanto de montanha. Estamos acabando essa subida. Vou descer e passar numa padoca, comer alguma coisa gostosa para enfrentar a próxima. Nevados ali. E olha esse outro vale, que charme. Nossa. Bikezinho aqui. Não sei o que essa caminhonete tá querendo. Quase que eu caio. Ei, morraiada! Nossa senhora! O Varguinho vai descer tudo que subiu e subir de novo. E aí, ver se acha um lugarzinho tipo esse lá do outro lado pra acampar.
Não, gente. Que isso? Olha só, nem dá pra ver a montanha inteira. A gente vai descendo aqui. Cara, olha... Não, olha isso aí, velho. Esse gramadinho aqui. E a vontade de caminhar até ali, ó. Pôr a barraca ali e dormir. Nossa! Que maravilha! Tomara que a outra seja parecida com isso. Se for, eu tô feito, cara. Pouca casa, vários lugares bonitos pra acampar. Lindo. Também tem umas partes de terra no meio. Não é só alegria, não. Olha lá a montanha que a gente desceu, velho. Nossa Senhora! Bem-vindos a São Mateus. Página principal. Bom, gente, eu tava procurando água. Aí passei aqui acabando a subida. Doido pra tomar um banho. Achei ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. Vou ali tomar um mini banho aí. Que não falta nada. E aí já vou achar um lugar pra dormir. Ali, ó. Pingando uma aguinha. Já tá tendo uma marchinha de carnaval. 5h20 da tarde. Banho tomado. Tô a 500 metros do topo da subida. Melhor timing possível. Um pouquinho de frio. E agora, nossa, vai passar um caminhão que vai me empoeirar tudo. E agora partiu achar um lugar pra dormir. Bom, gente, tá cheio de casinha aqui. Tinha uma abandonada ali em cima. Eu falei, é ali. Mas na hora que eu cheguei perto, velho, um cachorrão. Falei, opa, não é aqui não. Cara, tem muito cochete, muito lugarzinho bom. Mas aí eu dobro a esquina e tem uma casa. Então assim, não quero invadir a terra dos outros. Muito menos que eles me encontrem lá, né? Ali tem outra, mas não sei se está abandonada. Olha, tem várias aí pra cima. Bom, vou devagar aqui que eu vou caçando outra. Algum lugarzinho vai ter que ter. Putz, tinha um ali, velho, com uma vista linda. Mas pra você chegar nele era em frente à casa, aí não dá. Aí outra casinha, tá vendo? Você não sabe se tem alguém aí, se não tem. Deixa eu ver. Essa aqui também se importa, né? Se for um celeiro, dá pra ir. Bom, gente, achei o lugar da noite. É tipo um celeiro. Tá tudo lacrado, não tem janela, então... Sim, é um celeiro. Visual lindo. E é isso aí. Dormi. Montar a barraquinha aqui. Eu acho que não vai caber não, mas a gente faz caber. E é isso aí. Dormir por aí e amanhã a gente segue. Ali tá a estrada. Aqui tá a minha barraca. E pra cá o visual. Eu tentei dar uma nivelada aqui, ó. Mas não deu certo não. Vamos dormir com os pés pra riba. E é isso aí. Tudo seguro. Visual bonito. Vou jantar minha marmita e me meter pra dentro já. Isso aí, gente. Marmitinha que eu já fiz, então hoje não preciso nem cozinhar. Tô abrigado de possível chuva, não que eu acho que vai chover. E agora eu vou curtir o fim de tarde. Igual que as velhos que ficam sentados na porta de casa só vendo os passarinhos, movimento. É isso que eu vou fazer. Bom dia, minha gente. Vou desarmar aqui minha barraca. Curtindo o nascer do sol aqui. Uma das coisas que eu tento fazer quando eu vou armar minha barraca é colocar ela num lugar que seja bonito e que eu pense assim, putz,
Eu teria uma casa aqui, passaria um fim de semana, sabe? Alguma coisa assim. E esse é um dos lugares, ó. Putz, imagina uma casinha aqui, gente. Nossa, ali embaixo, assim, ó, você vê todo o vale. Cara, que incrível, assim, eu me sinto muito privilegiado, sabe? De falar que cada dia minha casa é num lugar com visual diferente, sabe? Eu sinto que eu tô vivendo tantas vidas numa só, sabe? Começando mais um dia aqui, deixei o meu acampamento ali. E agora eu tenho uns 20 km de descida. Aí eu subo um pouco, almoço e subo mais. Vamos ver como que vai ser. O visual ali já tá bonito. Bora. Estradinha meio a meio. E começou mais um dia. Aqui tá bom, pavimento. Vambora, Boiacá! Tá um frio! Nossa senhora, que montanha! Vamos ver, vocês vão ver. Aí, deixa eu brar. Uhul! Primeiro povoado do dia, Lauvita. Essa é a igreja. Diferente, eu diria. Bem diferente que essa torre circular. E aqui é a pracinha, né? Bem típica aqui, esses arcos. Acho super fofo. Tudo muito bem cuidado aqui, né? Essas pracinhas, dessas cidadezinhas. Mas vambora, ó. As montanhas já estão ficando pequenas, mas ainda tem muito para descer. Menos de 10 minutinhos depois, só descida. Chegamos em Boa Vita. O outro era Lauvita. Aqui é Boa Vita. Vambora, eu tenho comida. Meter marcha. Mano, tem muita descida aí, gente. Eu vou afundar nesse vale. E o calor vai vir forte. Nossa senhora. Eu tô descendo, tem 14 quilômetros. Mas olha aqui. Nossa senhora, a gente ainda vai descer demais. Eu acho que ali, ó, tem aquela estradinha subindo. Só que eu tenho que ir lá no vale ainda. Nossa senhora. Começou a aparecer até uns cactos aqui já. Olha como que a paisagem mudou já. E olha aqui, nós estamos exatamente na altura da cidade que eu vou almoçar. Só que eu vou descer mais 700 metros e subir 700 para chegar lá. Se tivesse uma ponte aqui, ó, viaduto, reto, rapidinho, tava lá. Mas é isso, aqui é assim, gente. A gente desce, sobe. E agora a gente tem cactos na vegetação, gente. Olha só. Olha o tanto de cactos ali. Como que as coisas mudam, né? Nossa senhora, eu tava lá em cima. E agora eu tô aqui no deserto. Gente, eu já desci 22 quilômetros. E olha aí. Nossa. A ponte lá embaixo. E a subida do outro lado. Nossa senhora. Cheguei, gente. No fundo do poço. Comer e subir. Tô falando pra vocês que eu cheguei no Vale da Morte, gente. Nossa senhora. É um vale de cactos, velho. Caramba. Como que mudou o cenário, velho. Olha só. Achei uma pedrinha pra sentar. Falei aqui mesmo que eu vou mandar o primeiro round do almoço. Restinho da marmita. Estamos na metade da subida. Né? Lá em cima, mais uma horinha, eu mando outro almoço. Cheguei pro almoço com 39 graus e subindo. De calor. Nossa senhora, gente. Vamos aí, vamos assar um almoço. Mais uma praça, Soata. Tá fresquinho, cara. Achou uma sombra com ventinho, tá bom demais. Ah, ali tem outra igreja. Ó. Enfim, bora achar um almoço aí. 2h30 de pedal. Subi um tantinho bom. Tá quente, cara. O Garmin tá apontando 40 graus aqui agora. Acabei de fazer a comprinha clássica, coca, vários pães e tem banana pra todo lado. Bora. Aí o ser humano já vem criticar, né?
Um vai falar que você toma coca todo dia, né? Tá pedalando, você não é saudável. Gente, isso aqui equivale, ó, 500 ml de coca. A gente tem 55 gramas de carboidrato. Isso aqui são 2 gelzinhos de carboidrato. Então se eu tomar uma disso aqui por hora, meu amigo, é como se eu estivesse tomando 2 gelzinhos de carboidrato. Não, mais saudável, mas é o que a gente tem por aqui, né? Isso aqui custa R$5, é até um pouco caro aqui. Mas depende, né? Um por 4 ou 5. Mas não é um gelzinho de carboidrato, né? E tá cheio de cafeína e açúcar pra gente enfrentar essa subida. Então é isso. E a quem for criticar aí, aqui, isso aqui, na verdade, tá falando que é excesso em açúcar. Não é que é zerar açúcar, não. Aqui você tem que pôr as coisas que é em excesso, açúcar, sódio, eles têm esse símbolozinho aqui bem chamativo, preto, com esse octógono aqui. Então é isso. Eu tomo porque refresca. E assim, gente, cada país eu tive uma coisinha, um doce que eu precisava me satisfazer, assim, todo dia, né? Porque eu também sou ser humano. Teve país que era um pacote de bolacha, que eu comia todo dia, comia Oreo todo dia, aí depois Oreo ficou cara. Aí cada lugar eu acho o trem que é mais barato, mais açucarado e com caloria, pra bater as calorias do dia, velho. Isso aí, eu tô tentando é bater, entendeu? O povo tá tentando cortar, eu tô tentando bater as calorias. Aí na Bolívia e no Peru era o triângulo ou o sublime, comia todo dia. Depois do almoço, depois da janta, no meio do pedal, comia chocolate todo dia. Aí depois também, onde era mais calor, comia sorvete todo dia. Lá na Argentina, tanto de grido que eu tomei, gente, nossa senhora, tava baratinho. Pagava R$7 em 500 ml de sorvete, filho. Nossa, eu comia todo dia, velho, todo dia. Então assim, sempre tem alguma coisa, né? Aqui eu gosto de um sorvetinho também. Esses dias que tá calor, então vai variando, mas sempre tem alguma coisa bem açucarada no meu dia, viu, gente? Não é o mais saudável, mas a gente merece ser feliz também, né? 1 horinha de subida após almoço. Já não dá mais pra ver a cidade ali, mas dá pra ver a curvaiada aí, pra onde nós vamos. Climazinho ali tá mais fechado, ventinho contra, tá bom porque tá refrescando, e como eu não vou tão rápido, o impacto não é tão grande. Estamos subindo aí, agora a estrada voltou para aquele clássico, né, gente? Olha lá, ó, a curvinha que eu falei. Clássico, estrada ruim. Nossa senhora. Mas olha ali, olha que paz, onde o ser humano vive. Ah, não, vai ser bom. Não dá para perder a oportunidade, né, de pegar uma aguinha, jogar uma aguinha na cabeça. Aqui parece que não tá vindo de nenhuma casa, então provavelmente água limpa, tomar um banhozinho, né? Fazer o quê? Olha, gente, que lugar espetacular para dormir. Escolinha, protegido, tem água, tem banheiro. Hoje é segunda de carnaval, então amanhã é feriado, não tem aula. Pô, tranquilo, não passou uma alma viva. Ah, tem um senhor ali. Mas eu vou subir, tô vendo que aqui tá bem menos populado, de acordo que eu subo, então acho que hoje vai ter um acampamento legal lá em cima. Vamos torcer aí. Agora eu tô com 46 quilômetros e faltam 6 e eu tô a 2.600. Faltam mais uns 350 aí. Bom, mais um banho. Esse aqui vai ser mais caprichado e eu vou levar a água para tomar outro lá em cima, porque eu acho que, pô, falta só um restinho, mas com esse calor eu vou suar demais. Então aqui vai ser uma limpada geral e abastecer todas as garrafas, né? Bom, gente, tô quase no topo aqui. Eu tô caçando lugar para dormir, mas eu queria mostrar para vocês o vale que eu acabei de subir. Vamos lá, tirar um pouquinho do zoom, né? Ó. E ali a gente consegue ver a estrada, tá vendo? E ela foi dando volta, ela foi lá atrás no vale. E ali, algumas horas atrás, tava lá naquela curva. E de lá a cidade já tava longe. Então imagina, ó, essa subideira aí pelo vale. Foi subindo, subindo, subindo. Então assim, é difícil mostrar em vídeo, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho das subidas. Já que não é uma coisa que a gente tem aí no Brasil, né? A subida de hoje, desde lá de baixo da ponte, ela vai dar uns 1.800 metros, 1.700. Então assim, é como se a gente saísse do nível do mar aí e subisse sei lá até onde, sabe? É muito alto, é muita subida. A gente não tem isso no Brasil, mas aqui eu tenho todo dia, né?
Você fala isso, mas olha lá, subir do lado de lá, ó, olha até onde que vai a montanha, gente. É muito alto, muito alto, muito alto. E agora, tá cedo, assim, são 4 horas da tarde. Tô precisando chegar mais tranquilo. Vamos ver se eu acho alguma coisa. O último aqui não tem muito espaço, mas não passou ninguém também. Então eu sei que aqui é uma estrada tranquila e vão ter lugares aí, eu tenho fé que aí pra frente a gente vai achar um lugarzinho bacana pra acampar hoje. De preferência com um visual assim também. De manhã a gente tinha cactos e agora floresta. Cheguei no fim da subida, ó. Eu vim dali. Ali tem um colchete bem fechado. Aqui tem um limite. Por que o limite, né? E tem um coisa de pedal aqui, ó. Rodando, cantando. É. Deve ser alguém que viaja fazendo música, né? O que é esse negócio de limite aqui, gente? É porque aqui é a divisão de estados entre Oboiacá e Santander. Então, eu tô na rota Oboiacá, mas tô saindo do estado agora. Daqui pra frente é tudo Santander. Vamos dar uma olhadinha nas nossas opções aqui, né? Tá legal não? Cara, ali tem uma trilha. Agora onde essa trilha leva? Será que tem uma casa ali em cima? Se não, pode ser um bom lugar para acampar. Olha, aqui parece um lugar bom, cara. Tá plano, tem um visual ok. E aí a pessoa só me vê quando ela vier daqui e olhar para cá. O que vai acontecer de noite? Ela passa com farol lá, não me vê, e de lá para cá não me vê também. Eu posso acampar até do lado de lá da cerca, né? Onde eu achar mais limpo. E não passou ninguém. Tem muitas horas que não passa ninguém. E eu duvido que vá passar alguém. Tem uma casa ali, ó. E é isso aí o que nós temos. Deixa eu ver ali em cima, às vezes mais pra cima, né? Mas vai ser por aqui. Eu já achei o lugar. Agora é só questão de detalhe. Ali, ó, me parece muito bom pra ser verdade. Será que dá pra chegar ali? Porque aqui não dá pra passar com a bike. E a trilhinha ali, ela vai para um mirador. Eu vi aqui no mapa, inclusive. Barraca montada, gente. O tempo deu uma mudada. Tá ventando. E olha aí. Nossa. Aí você vai falar, ai, Luca, o outro lugar tava com a visão melhor. Tava, gente. Mas aqui tá planinho. Tem uma proteção maior do vento. E não acho que ninguém vai passar aqui não, velho. E aqui tá bonito também, só que tá com essa neblina aí, tá um frio. Será que eu enfrento o banho pelado agora? Resumão, gente. Acampei aqui mesmo, tá uma neblinaça, tá chovendo um pouquinho, chove, para e tudo mais. Cheguei bem mais cedo hoje, então tô bem tranquilo aqui. Tomei um banhozinho, um banho sinuca, um pouquinho mais de incremento, da cintura para baixo, porque pra cima eu já tinha tomado, apesar de eu ter suado um pouquinho mais. Já tô deixando as coisas aqui, ó. Muita gente pergunta o que eu como, cara. Aqui, ó, já tem lentilha e arroz. Ah, Luca, mas por que você deixa aí? Gente, um segredo para lentilha cozinhar é se deixar ela na água antes. Às vezes eu deixo na garrafinha durante o dia, hoje eu sabia que ia chegar cedo. Vai ficar umas 3 horas aqui já na água, já tá com tempero, já tá pegando tudo. Depois é só pôr no fogo, rapidinho tá pronto, porque ela já vai hidratando antes. Acampamento é esse. Tô aqui nas edições de vídeo e tudo mais. O dia foi muito bom, mais um de Oboiacá. Metade do caminho foi de asfalto, metade de terra. E eu tô agora pensando no que fazer no dia seguinte. Então, pra quem tem curiosidade, cara, eu passo muito tempo planejando, muito tempo olhando o mapa. Então, assim, eu chego, enquanto eu cozinho, organizo as coisas, eu já vou pensando no dia seguinte, todas as minhas possíveis opções, de onde eu posso acampar, onde tem cidade, onde eu posso almoçar, onde eu tenho que... Putz, não vai ter uma cidade de almoço, mas vai ter uma rapidinha aqui. Então eu vou comprar coisa para comer depois. Então eu já faço todo o planejamento logístico de onde eu tenho que comprar comida, onde eu posso comer, onde eu posso dormir, quais as opções, quanto de subida eu vou ter, quanto tempo de hora. Então assim, depois de 1 ano e meio eu já sei mais ou menos quanto tempo vai demorar para fazer uma quilometragem com tanto de subida, com tanto de descida. Claro que às vezes a estrada dá uma bagunçada, né? A gente acha que vai ser rápido e devagar ou vice-versa. E eu tô pensando em fazer um dia longo amanhã. Vamos ver como que vai ser.
e chegar em San Rio, que eu preciso resolver umas coisas na cidade grande, então talvez eu estique pra lá e aí acabou a etapa de ir acampar aqui. Aí é só hotel daqui pra frente ou eu acampo em algum lugar antes se eu achar algum lugar bom. Amanhã é o único passo de montanha, porque eu tô dormindo todo dia nos pontos mais altos da rota, que é geralmente onde não tem ninguém morando ou tem menos gente. Amanhã o ponto mais alto, ele é a 10 km, aqui 20 km, então não vai ter muito jeito depois, sabe? Depois é num vale, vai ter muita casa e fica difícil. Vamos ver como que o dia rende, como que a noite vai ser e é isso. Vou cozinhar daqui a pouquinho e é isso aí. Valeu. Bom dia, galera. Meu acampamento. Não sei ainda se foi muito bom ficar embaixo das árvores. Eu ouvi muito barulho essa noite, muito barulho com a chuva e tal. Tinha hora que eu achava que era pássaro, que era animal. Mas agora é o visual daqui, gente. Não, confere comigo. Olha ali. Nós vamos pra lá justamente para aquelas montanhas, cara. Meu Deus do céu, que lugar lindo. Cafezinho da manhã, mix de aveia, pasta de amendoim, cacau em pó e mais uns outros pozinhos mágicos. Nossa, o povo acha que é droga, né, gente? Não, é uns pozinhos doidos aqui. Enfim, as nuvens vão subindo ali, café da manhã tá aqui e o sol tá pra chegar. Já tá, ó, na beiradinha da barraca. É isso, bom proveito aí, bom apetite. Não é o trem mais gostoso do mundo, mas o que isso aqui tem de energia vocês não estão entendendo não, filho. Nossa senhora. Eu já pulei a cerca, que eu tava acampado ali, agora a gente vai pedalar. Olha o naipe da estradinha, gente. Será que passa gente aqui, ó? Olha onde que eu tô, gente, onde que eu fui me enfiar. O último carro que passou aqui deve ter uns 5 anos. Deus me livre, guarde. Ali tem um reguinho d'água, ó. Pra quem estiver subindo, você pega a água aqui e dorme lá onde eu campei. Nossa, ó, tá perigoso. Eu achei bom demais. Recebi uma mensagem esses dias do Mariano, um rapaz também viaja de bicicleta. Pô, bom demais essa viagem. Você só vai pros buracos, só pro meio do nada. Eu falei, é isso aí, cara. Quanto pior, melhor pra mim. Às vezes eu me questiono, mas eu sempre fico feliz. Olha o tanto de água, velho. Eu não vejo ninguém desde o meio-dia de ontem, filho. Desde o rapaz que eu vi lá na escolinha, lá na hora que eu tava gravando o vídeo. Agora eu vou descer direito aqui, gente, porque tá difícil. Frear com a mão só. Aqui, ó, acertar as pedras, a linha e ainda conversar com vocês. Que aqui a gente tá em prol do conteúdo. Vocês vêem na realidade como que é o dia a dia aqui. Aqui não tem... Aqui não esconde nada, não. Olha. E a estradinha segue na qualidade, gente. Olha aí, tem umas marquinhas de moto, pelo menos. Gente, eu não esperava nunca isso aqui, cara. Eu tô realmente no meio da floresta. E ontem, na hora do almoço, eu tava no meio dos cactos, cara. Como que pode ter tantas? Como que muda tanto assim tão rápido, sabe? E o vale vai se apresentando pra gente aí na frente. Olha só, gente. Imagina acampar ali, ó. Esquece. Que delícia. Acabei de encontrar um casal de franceses. Vou deixar a foto aí. Eles estão começando a jornada. Vão até o Ushuaia. Estão saindo aqui do topo da Colômbia, Santa Marta. Troquei um pouco de figurinha. E vamos que vamos. E assim chegamos ao fim oficial da primeira subida. Agora é curtição. Olha, gente, que lugar lindo. Eu vejo umas subidas do lado de lá, né? Espero que não sejam elas. Porque tem duas ali que promete, viu? Bom, galera, parei aqui pra almoçar. Sopinha. Não queria sopa não, mas a moça falou que era o mesmo valor. Então, vou comer sopa. Eu tinha feito marmita, né? Pra comer mais à frente, mas... Nossa, tem um caminhãozão ali. Mas eu atrasei pra chegar aqui. Cruzei com os franceses, então é isso. Vou almoçar aqui e seguir.
um dos dois. Almoçado. Vem na praça principal de Gonzaga. Isso aí, vambora. Pedalar. Nossa, que placa convidativa pra gente seguir na estrada, hein? Desastre natural a 250 metros. Eu já tô vendo ali, ó. Parece que deve ter descido muito o rio aí em alguma chuva, sei lá. Vamos lá descobrir. Bom, gente, eu imagino que choveu e lavou isso tudo aqui. Eu lembro de um rio desse lá na Bolívia, na rota de Torotoro. Mesma coisa, mesma coisa. Vamos atravessar, né? Pracinha de São Joaquim, ó. Arrumadinho, hein? Essa graminha tá top. Pegar um trem de comer, de beber e seguir, que eu acho que eu vou subir lá. E se ao invés de hoje eu fazer aquele pedal até Mogotes, eu fazer um pedal mais curto e tentar dormir ali em cima de novo? Só pra despedir, sabe? Último acampamento selvagem nas montanhas colombianas. E aí eu olhei no iOverlander, tem 2 pontos, os dois são ruins. Para quem não sabe, o iOverlander é um aplicativo onde as pessoas registram várias informações das viagens. Ele é mais usado por quem viaja de motorhome ou qualquer espécie de carro com a sua casa em cima, mas também ele é muito usado pelos ciclistas e motoviajantes que vão deixando onde eles acamparam, né? E aí lá tem tanto acampamento normal como hostel, hotel, pousada, camping selvagem. E pera aí que eu vou fazer força. Fora outras informações super úteis como lavanderia, banco, área de perigo. Tem muita coisa. Então eu me baseio muito por lá. Dou uma olhadinha no que tem por lá. E aí tem 2 pontos de acampamento ali no topo. Um é do lado de uma santa, um monumento assim, que falaram que é lindo, mas dá pra você ver, mas todo mundo te vê que passa, que não é um bom negócio. E aí tem uma casinha assim, pelo que eu entendi, e você pode acampar atrás. Só que um dos comentários fala que lá é um ótimo lugar, e o outro comentário fala que tá cheio de cocô, de gente mesmo, que o povo usa lá como banheiro. Então tem que chegar lá e descobrir. E o outro é um pouquinho mais adiante. Aí tem um comentário do cara: dormir na curva. Esse lugar é melhor do que eu dormi de fato, que eu acampei um pouquinho mais embaixo. Mas você pode ser visto se a pessoa vem de um lado do caminho. E bom, gente, na minha experiência é o seguinte: ou ninguém te vê, você dorme num lugar que ninguém te vê, ninguém sabe que você tá ali, ninguém vai procurar alguma coisa que eles não sabem que não estão ali, né? Ou você dorme num lugar que todo mundo sabe onde você tá, tipo, do lado do quartel da polícia, na cidade, que aí todo mundo sabe, meio que todo mundo tá de vigia, entendeu? Você chama atenção, mas ninguém vai mexer com você ali. A região aqui é extremamente tranquila e segura, mas a gente não precisa dar sorte pro azar, não é mesmo? Então eu prefiro ficar num lugar que ninguém me vê. Vamos ver como que tá lá em cima e eu decido, né? Eu vou mostrar pra vocês chegando lá, que agora ainda falta 1h30 de subida. Ali, gente, dá pra ver a estrada por cima, que é pra onde eu vou subir, e ela por baixo. Ou seja, eu vou subir lá, ó, e eu vim subindo dali. Bonito, hein? E uma parede, viu? Falar pra vocês, viu? Não tava contando com isso, não. Nossa senhora. Mas é bom que rapidinho chega no topo ali. Agora a visão do lado de cima, ó. Nem pega tudo, ó. Nossa senhora. E aí, como sempre, né, vai ter gente que vai falar: nossa, cadê o capacete? Não sei o quê.
que tá guardado ali. Gente, tô na última subida do dia. Já pedalei por mais de 4 horas. Tá um calor dos infernos. Não passa uma alma viva. Ninguém. Olha lá. Olha de onde eu vim. Até parar ali pra tirar umas fotos. E a minha velocidade máxima, eu tô nela nesse momento. Tô a 7 por hora. Não dá pra ir mais rápido. Então, sei que pode acontecer alguma coisa em qualquer momento. Mas, essas horas, o calor e a cabeça já não aguenta mais não. Se você estivesse aqui pra sentir o tanto que é bom, essa brisinha na cabeça, assim, cabelo tudo molhado, suor, visual lindo. É bom, gente. Não sei, tipo, então, gente, eu uso capacete o tempo inteiro praticamente. Mas esses últimos dias, tô gostando desses momentos. Desculpa, mas é isso. E aí, pra completar, eu jamais vou descer sem capacete, numa estrada de asfalto, jamais, movimentada, jamais. E aí eu vou até contar um caso curioso pra vocês. Quando eu tinha 5 anos, 6, eu caí de bike e eu tava sem capacete. E aí, eu quebrei a cabeça, gente. Foi fazer um raio-x. Na hora que viu, tinha quebrado meu crânio. E desde então, eu sempre uso capacete. Sempre. Né? Não dá pra gente testar a sorte 2 vezes. Olha o lugar que os caras meteram o outdoor, gente. Engraçado demais, né? Nossa senhora. Tá bonito. Valezão. Esquema, né? Bonitão. Olha lá, São Joaquim lá, gente. Isso aí. Barulhinho d'água. Vamos encher as garrafas. Rapaz, fui tomar um banho ali. Na hora que eu olhei pro lado tinha um buraco. Falei, isso aqui parece cobra. Na hora que eu olhei lá dentro de uma cobra ali, eu não tenho nem coragem de voltar ali pra mostrar pra vocês. Pulei o banho. Não vai ter jeito, né? Eu saí tão desesperado da cobra que meu óculos caiu. Eu percebi, comecei a voltar, né? No mesma hora passou 2 carros e uma moto. Na última meia hora não passou ninguém. E cara, o óculos caiu no meio da estrada. A ambulância passou voando. Tudo passou e não pegou. Verdadeiro milagre. E tá que cai trovão, viu? Tomei meu banho aqui daqui pra cima e os braços. Eu acho que é ali na curva que há uma possibilidade, senão a gente começa a descer. Tô com água. E é isso. Chegar cedo também, são 4h10, 4h15. Cheguei no topo, gente. Aqui é o mirante. Vamos dar uma olhada. Tô começando a chuviscar. Bom, a minha opção é descer isso aqui e ver se ali dá pra acampar. Bom, dá pra pôr aqui. Eu tô olhando a estrada pra lá, ó. E ali não tem nada, não. Só chuva. Chuva de todos os lados. Vamos descer aqui. Depois a gente se vira pra subir a bike ali, né? É uma estrada, mas eu não acho que vai passar ninguém aqui, não. Mas não tem nenhuma marca de carro, velho. Pelo menos não é uma casa ali. Eu vou dar uma olhada no mapa. Terça-feira, 5 horas da tarde. Quem tinha que passar, passou. Acampamento tá montado. Visual pra cá é esse, ó. Putz, tá bonito ali, viu? Olha só. E pra cá o visual é esse. Tá chuviscando um pouco. Vocês vão falar, pô, Lucas, você tá numa estrada? Cara, eu não acho bem que isso é uma estrada, não. Eu olhei no mapa, ela não leva a lugar nenhum. Não tem uma marca de nada recente. A estrada principal passa ali, ó. Ela desce lá.
Mas é isso. Nossa, tá bonito demais. E tá chuviscando. Vou tomar um banho de chuva com as minhas garrafas d'água também. Bater umas fotos e é isso. Mais um dos bons, hein? Olha ali. Gente, eu tava pronto pra tirar a roupa. Na hora que eu olho pra ali, me viu um senhor a pé. Falei, nossa senhora, fudeu. Aí já veio conversando, achando bom. Eu falei, ô, desculpa, não sei o que, eu ia acampar ali em cima. O senhor vive aqui perto? Ele, não, isso aqui é meu. Eu falei, nossa, desculpa, não sei o que. Ele, não, tranquilo. Pode dormir aí, sem problema, aproveita a vista. Eu falei, não, sério mesmo, amanhã cedo eu tô saindo. Ele, não, fica tranquilo, pode dormir aí. Cara super bonzinho, tava com uma armadilha e um facão. Eu falei, não, eu já volto, eu vou só ali caçar e tô voltando. Eu falei, beleza. Então, nada de banho, né, não vou ficar pelado aqui pro homem me ver pelado. Ele falou, não, pode ficar aí, tranquilo. Então, tamo tranquilo. Realmente não tem marca de carro, porque o cara anda a pé. Eu falei, eu não vi a casa ali. Ele falou, não, é que fica lá embaixo. Eu falei, ah, beleza, então. Bom, é isso aí. Conversado com o dono da terra. Ninguém vai descer aqui. E eu vou aproveitar esse fim de tarde aqui, que tá bonito demais. Hora da marmita. E me falaram que não tinha como acampar selvagem nessa rota. Ai, Deus, vai ser bom. Sei que eu filmei pra vocês é o dono. Rapaz, engraçado. Parou aqui, ficamos conversando. Ele deixou uma armadilha ali, falou que caça uns bichos aqui que pesam 7, 10 quilos, que aí é comida pra família. Falou que essa zona é boa demais, que ainda não tem problema, não tem crime, que é boa demais e que siga assim. Perguntou se eu viajava sozinho, eu falei que sim. Ele falou, não tem esposa não? Eu falei, nossa, tô procurando uma mulher que queira viajar de bicicleta, mas ele achou bom. Ele falou, ih, aqui você não vai encontrar não, aqui só tem homem. Engraçado demais. Ele falou, não se assusta aí, de madrugada vai passar as crianças indo pra escola, e eu passo aí também, então você não assusta de manhãzinha não, viu? Eu falei, não, beleza, ele já me avisou. Falou, bem-vindo, não sei o que, e até mais, aproveita aí sua janta que eu também vou pra casa. Ah, gente, bom demais, é cada interação, é cada trem bom. E eu sei que vocês pedem pra filmar e tal, mas, putz, não tava muito no jeito aqui e tal. Acho que ele até ia achar bom, mas a próxima eu vou deixar o tripézinho com o celular montado aqui já e ser mais ligeiro. Será que o rapaz vive mal, gente? Nossa senhora, isso é o lado de cá. Tem o lado de cá também. Nossa senhora. Olha lá. Você tá doido. Essa chuvinha tá um chove não molha. E eu não vou ficar pelado, né? Isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. São 6 horas da madrugada. Tá tudo meio tampado ainda, ó, as nuvens vão subindo. Tá um trânsito intenso de caminhões ali em cima, uma barulhada. Começou às 5h30 da manhã. Às 5h30 também, como prometido ali do rapaz, veio um menininho numa prosa só. Nossa, você tava numa prosa. E aí, ei, papi, não sei o que e tal. Ah, o que é isso? Aí perguntou o que era. É um amigo nosso aí. Então, tudo sob controle. Mas foi bom, porque eu não assustei. Por 2 pontos, por já saber que isso ia acontecer. E pro menino ver numa prosa, né? Porque se vem só os passos, meu amigo, nossa senhora, você tranca tudo, até a alma. Mas foi só um menininho engraçado. Depois passou outra dupla. Eu imagino que tem um vizinho ali, porque passou outro pai e outro menino. E acho que eles vão ali pra cima pegar um busão e já desapareceram. O meu destino é lá. E embora nesse vale aí. Vamos organizar as coisas. Colocar a capa pra secar, apesar da gente não ver sol. E é isso aí, gente. 6 da manhã, madrugando. Hoje o dia é longo, mas hoje a gente chega em Baritiara e se acaba o Boiacá. Então hoje é o último dia da rota O Boiacá. Pra você que perdeu os outros episódios, vou deixar aí em algum lugar o link para playlist. E é isso aí, vamos acabar essa rota maravilhosa. Tô feliz e triste, né? Acabar uma rota linda é sempre triste, mas é uma sensação de dever cumprido, de ter superado uma das rotas mais difíceis desse país,
que se tem documentada para cicloviajantes. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Hoje tem 2 subidinhas, nada de outro mundo, mas tem uns 80 quilômetros até Baritiara. Bora organizar tudo e partiu! Começamos o dia com um desastre, olha só. Mano, eu fui mexer a mão, bati aqui, ela fez puff e jogou tudo pra fora. Ah, nem... Tava tão limpinha a barraca. Tudo bem, né? Faz parte. Só pra vocês verem que tem uns perrengues aqui também, né? Não tem como limpar direito. Secar as coisas, né? Nossa senhora. Olha lá, tudo esticado. Aproveitar uns 20 minutinhos de sol aqui pra deixar esse sequinho pra guardar bonitinho na barraca. É, gente, não secou muito não, porque ó, a nuvem subiu e tampou tudo. Vou guardar e vamos seguir, faz parte. A gente vai descendo, ó. Olha lá, ela descendo lá, ó. E desce, desce, desce. Tá lá naquela fazenda. E vai descendo. De volta à selva, gente. Olha que maravilha. Tamo aí na selva. Selva! Parece o trampolim de La Muerte ou Podocarpus lá no Equador também. Cheguei naquela fazendinha que a gente ia lá de cima. E olha de onde eu vim. E o bom é que chama Fazenda Casa Branca e a casa não é branca. Cavando a descida, virou asfalto nos últimos 3 quilômetros para chegar em Mogote. E nós estamos a 39 por hora nesse instante. E vamos girar! Mais uma praça. Agora é Mocote. E arrebentou! Não chegou nos 20 mil. E agora eu vou descobrir como que troca essa parada. Então, pessoal, a minha bicicleta ela usa o sistema de correia, não de corrente. Ela é para durar uns 20 mil quilômetros, 25 mil, e a minha, no caso, arrebentou aí com 19 mil quilômetros. Então foi ali no limite inferior. E eu nunca vi esse sistema antes. Ele tá na minha bicicleta e eu tive que aprender ali na hora como trocar, né? Eu sabia que precisava abrir o quadro, porque diferente de uma corrente, ela não tem elos. A correia ela vem como uma peça só. Então, na verdade, a bicicleta que tem que abrir para caber a correia e não a gente abrindo a corrente e colocando no meio do quadro, como acontece na bike normal. Bikezinha pronta, gente. Depois de alguns minutos. Correia nova. Vambora, né? Primeira subida do dia. O vale ali atrás tá bem bonito. Tá quente. Tá quente demais. E são 10 horas da manhã. Isso é duro. Aí como vai. Aí, ó. Bonito, hein? Bom, turma. Cheguei a Sun Hill, cidade grande, mas tudo que eu preciso foi nos endereços, não achei nada. Então acho que eu vou só almoçar e partir, velho. Essa é a realidade. Acabei de fazer um tempo. Fiz 1 hora de muita força. Eu achei que a subida tinha 200 metros de elevação, na verdade eram 450, eu tinha olhado só metade. E aí eu comecei, não, vou fazer isso rapidão. Vamos ver aí, né? Geralmente, fazendo forte, eu gastaria meia hora pra fazer esses 200. Meu amigo, não acabava, eu olhei no mapa, ainda tinha demais. Falei, putz, errei esse negócio, mas agora eu vou até o fim. E fui até o fim. Agora é só descida até Baritiara. Aqui tem umas casinhas, tem muito hotel, aqui tá lotado aí, ó. Outra hospedagem, tá vendo? Achei até resort aqui. Putz, mas fiz força demais, amigo. Fiz força demais. Pra todo lado. Vamos chegar. Vamos descer, Baritiara. Chegamos a Baritiara, gente. Chegamos a Baritiara.
Bom, galera, cheguei aqui no meu hostel, terminou o Oboiacá, finalmente, mas queria mais, pra ser bem sincero. Esse é o hostel do dia, já tomei meu banho, já trabalhei um pouco, já organizei as coisas e agora a gente vai conhecer Barichara. Então, bora comigo. Bom, galera, povoadinho todo colorido, ó. Tem marrom, verde água, verde, azul de cá. E cada coisa dentro tem um mundo novo que a gente não sabe muito bem o que é. Pior que é mercado, ó, que é mercado de fruta. Bom, interessante. Então aqui na pracinha central de Barichara, fim do dia. Vamos conhecer ali a igreja e ver um pouquinho mais dessa cidade. Com as pernas cansadas, doendo. Tá bom, faz parte, né? Temos aí a igrejinha principal. Eu ia entrar lá, mas são 6 horas, horário da missa. E ó, então nada de igreja, mas ó, que aconchegante, que vilarejo lindo. É isso aí, né, gente? É tudo uma espécie de Ouro Preto, mas eu continuo gostando mais de Ouro Preto, viu? Não sei se é clubismo, mas é isso aí. Bom, gente, eu tô uma mistura de muita fome e muito sono. Acordei muito cedo. Hoje o pedal foi... Nossa, fiz muito forte. Tô com fome pra caramba. Só que não deu 6 horas, o restaurante abre às 6. Então eu tô assim, andando agora. Indo por umas ruas menos movimentadas pra ver se eu tiro umas fotos sem carro. Mas enquanto isso, vocês vão vendo o visual aí comigo. Enquanto eu enrolo, de perna cansada, subindo o morro. De noite o charme é diferente, né? Recompensa. Tamo aí, mais um dia em Barichara. Já nem sei quantos dias mais. Na verdade, hoje é terceira noite. Eu cheguei tão cedo no primeiro dia que, tipo assim, eu descansei. Aí ontem, hoje eu trabalhei mais. Quase não saí aqui. Eu falei, pô, tem que vir aqui dar uma olhada. Hoje é sexta-feira. Acho que o movimento vai estar maior. Mas aquele dia pré-pedal você sabe, né? Acaba dormindo mais cedo. Ou eu não tô conseguindo acordar depois das 7. Acordar antes, dormir depois das 7. Então assim, tô acordando muito cedo. Eu fiz muita coisa, mas aproveitei que, ó, hoje tá proibido parquear aqui, ó. Acho que hoje vai ficar bonito demais esse lugar aqui e movimentado. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou fazer umas imagens de drone, comer um sorvete ali que eu tô no desejo. E acho que é esse o plano pra hoje. Vamos lá conhecer a igreja, porque aquele dia eu não entrei de vergonha, né? Era quarta-feira aí de carnaval, tava lotado, o povo saindo com as cruzes. Eu falei, não, né? Hoje não. Hora de dronear, galera. Vamos ver. Olha que árvore linda, velho. Que doideira. Caramba. Que árvore doida, velho. Cresce retinho ali, ó. Tá maluco. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comigo eu achei lindo o povoado, mas não é colorido assim, é tão colorido quanto os outros, assim. Eu não sei o que eu tava esperando. Eu tava em Salento, todo mundo falava de Barichara, mas minha opinião é que eu gostei mais de lá, viu? Pra ser bem sincero. E aqui as coisas que tem pra fazer que eu vi é meio que, tipo, bungee jump, é esses turismo meio diferente, assim, sabe? Lá em Salento você tinha o Vale do Cocora mesmo, então, é isso aí. Valeu, Barichara. Bora seguir viagem. Partiu Cartagena agora. Uai, gente, ninguém me contou que tinha pôr do sol. Que tinha, olha aí, tamanho do vale, brother. Meu Deus. E ali a gente desce até a igreja. Lá, iluminadona. Bom, gente, basicamente amanhã eu vou pra lá. Eu tava pensando aqui, eu acho que hoje é meio que a despedida da Cordilheira dos Andes.
pôr do sol assim, Cordilheira dos Andes, eu acho que acabou, velho. Porque eu vou pra Zapatoca, que tá lá. E aí depois de Zapatoca eu vou pra Bucaramanga. E aí mais um dia eu já chego no Vale do Rio Magdalena e acabou, velho. Acho que eu não cruzo mais ela. Caramba, deu até um arrepio aqui, velho. Tem 1 ano e meio que eu tô beirando a Cordilheira dos Andes, gente. E é isso, acho que é uma despedida praticamente da Cordilheira dos Andes. Tô até meio emocionado aqui. Eu lembro direitinho do primeiro dia que eu cheguei nela, lá no Ushuaia, que a gente cruzou. Que eu fiz até um vídeo assim, e eu achei que tava gravando pra cá e tava gravando pra lá. No primeiro passo da Cordilheira dos Andes. E acho que é isso, né? Agora a gente vai pra... A gente for seguir essa cadeia de montanhas, é a América Central, a América do Norte. Mas os Andes mesmo, chamado Cordilheira dos Andes, agora vai pra Venezuela e eu vou pra cima. Caramba, é tipo despedir de uma grande amiga, sabe? Foram incontáveis horas subindo, apreciando, acampando. Eu já tô com saudade, velho. Eu queria estar acampado aqui, olhando esse lugar. Eu acho que eu não sei descrever, assim, sabe? Tem um amigo meu que ele tá fazendo a pé a cordilheira. E, pô, eu acho que ele entende isso aí. Acho que todo mundo que segue a cordilheira por um tempo, o pessoal que é nascido aqui, a gente cria um vínculo com ela, com essas montanhas gigantescas. E é isso, assim, acho que tô feliz aí. Missão cumprida. Os Andes, essa coisa mística. No fim eu venci ela. Depois eu quero ver quantos 1000 metros de subida eu subi nessa jornada, mas é isso aí, velho. Valeu Cordilheira dos Andes. Valeu Colômbia. Valeu América do Sul. Vamos pra América Central agora.